Paz seja convosco. Graça e paz. Shalom, Adonai. Pode sentar, amados. A ministração de hoje vai falar sobre tempestade. Meu Deus. É sintonia pura. É unção pura. Como o Paulo falou, querido. Quando começou o culto, já começou na mesma unção. Começou o culto, você começa a receber. Amado, como eu sempre falo nas ministrações, quando você sai da sua casa, você decidiu estar aqui, você já decidiu receber da parte de Deus. Você crê nisso? Existe uma porção de unção, uma porção de fé, que vem através da sua decisão de receber. Como assim? Eu decido fazer, eu decido orar, eu decido ir. Então você começa a receber uma porção disso. Amém? Mesmo sentado, querido, abra comigo em 1 Reis, capítulo 18. Deus é bom. 1 Reis, capítulo 18, versículo 41. Quem achou, diga amém. Glória a Deus. Aqui vamos estar falando um pouquinho da história de Elias, né? Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve ruído de abundante chuva. Subiu Acabe a comer e beber, e Elias, porém, subiu ao cimo do Carmelo, e encurvado para a terra, meteu o rosto entre os joelhos, e disse ao seu moço: sobe e olhe para o lado do mar. E ele subiu, olhou e disse: não há nada. Então disse-lhe Elias: volta, e assim por 7 vezes. A 7ª vez disse: eis que se levanta do mar uma nuvem, pequena como a palma da mão do homem. Então disse ele: sobe e diz a Acabe: aparelha o teu carro e desce, para que a chuva não te detenha. Dentro um pouco os céus se enegreceram com nuvens em vento, e caiu grande chuva. Acabe subiu ao carro e foi para Jezreel. A mão do Senhor veio sobre Elias, o qual cingiu os lombos, correu diante de Acabe até a entrada de Jezreel. Onde já conhece essa história? Nós conhecemos essa história. Elias, amado, um pouco antes disso, ele orou ao Senhor contra 450 profetas de Baal. E nós sabemos da história. Que Deus derramou primeiro água, depois as chamas dos céus. Mas, pulando essa parte, querido, nesse período, amados, eles ficaram 3 anos e meio sem nenhuma chuva. Amados, nós estamos alguns meses sem chuva aqui. Como é que está o tempo? Está seco, né? E nós não vemos a hora que vem uma chuva para cá. Você imagina os agricultores já querendo receber dessa chuva. Amados, o interessante nessa palavra, ele fala assim, no do versículo, deixa eu passar aqui. No versículo 41 ele fala assim, então disse Acabe: sobe, come e bebe, porque já se ouve o ruído de abundante chuva. Amados, ele não viu. Ele não viu nada. Mas eu não sei se você sabe, existe uma diferença entre ruído e barulho. O ruído, você escuta muito longe aquele som. Aí você começa a chegar perto daquele ruído, você começa a escutar o barulho. Isso mostra para mim e para você que existem ruídos acontecendo à nossa volta e precisamos ficar atentos. Porque começa a chegar a abundante chuva do Senhor em nossas vidas. Você crê nisso? Então Elias, ele estava ali, ele orou e falou: olha, eu escuto o ruído. O ruído, amado, é muito pequeno. Mas ele já estava crendo na abundante chuva. Sabe que com isso, querido, nós possamos enxergar que através de pequenos ruídos, pequenos gestos, pequenas ações, coisas pequenas acontecendo no nosso dia a dia,
devemos valorizar. Porque é onde tem a mão de Deus. Precisamos valorizar as coisas que nós temos, amado. Precisamos valorizar das pequenas coisas que Deus tem colocado em nossas mãos, para que você possa receber e entender das coisas grandiosas que Deus tem para mim e para você. Sabe, eu fico imaginando ele mandando o seu moço a ir lá no cume do Carmelo, no monte, para começar a ver lá no mar se tinha o sinal de chuva. E quantos de nós começamos a oração, oramos, crendo em fé, glória a Deus, mas no meio do caminho desanimamos. Então o desânimo ele começa a nos atrair. A falta de fé começa a nos atrair. Esquecemos da bênção que vem do Senhor. Mas Elias, ele estava o quê? Crendo na abundante chuva. Amados, eu e você precisamos crer na abundante chuva de bênçãos nas nossas vidas. Mas, no meio do percurso, no meio do caminho, ainda Elias chegou ao seu servo, ao seu moço, como a Bíblia nos fala. Não desanima. Eu fico imaginando ele falando isso. Você vai ainda 7 vezes daquele lugar. Amado, fica imaginando a cabeça daquele moço, pensando, puxa, o que eu estou indo fazendo nesse lugar? Mas eu vou. Ele foi pela 6ª vez e nada acontecendo. Ou acontece só comigo isso, querido? Muitas vezes parece que não está acontecendo nada, mas no nada tem tudo. Um nada para Deus é muito. Um nada pode ser um nada para mim e para você. Mas para Deus começa a gerar muita coisa. Sabe, aquele servo, ele estava ali, a 7ª vez ele foi naquele lugar. Ele veio com o relatório. Eu vejo uma pequena nuvem, o tamanho da mão de um homem. E eles falaram, esse é o sinal que a chuva vai descer. Sabe, isso nos leva a entender, amados, que coisas Deus tem colocado em nossas mãos, coisas preciosas Deus tem colocado em nossas mãos, e muitas vezes nós não valorizamos. Precisamos valorizar o que nós temos, valorizar as bênçãos que Deus tem colocado em nossas mãos, e começar a ver, a enxergar em fé nas coisas grandiosas. E ele fala para aquele moço, olha, fala para o rei Acabe, prepara o seu carro e vai logo. Sabe, amados, isso mostra para mim e para você que vai acontecer grande abundância de chuva em nossas vidas. Acho que você não entendeu, amado. Vai acontecer grande abundância de chuva na sua vida. Por que isso, amado? Quando eu falo em abundância de chuva, não estou falando somente de chuva, muitas vezes nós passamos assim, é a chuva de Deus, é bênção financeira, não, amado. A abundante chuva é uma convicção chegando na sua vida, uma convicção de fé que você é curado, que você é sarado, você tem uma família de paz. Vocês estão entendendo, amado? Isso é abundância. Muitas vezes nós estamos vivendo com a abundância de Deus, a abundância de chuva, e nós não estamos entendendo. E achando que está vivendo uma seca. Sabe, nesses dias estava um pouco mais seco, eu comecei a meditar sobre isso. Logo veio alguns versículos sobre as chuvas temporãs, chuva seródia. Alguns já viram falar sobre isso. A chuva temporã, amados, ela veio para o quê? Para começar o plantio. A chuva de Deus temporã, ela veio o quê? Para começar, é o início. É o começo. E a chuva serôdia, que a Bíblia nos fala, ela é o quê? Ela é derramada para você começar a colher os frutos. É por isso que na Bíblia, em Eclesiastes fala que há tempo para todas as coisas. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de irrigar,
tempo de colher e é o tempo de parar também. E muitas vezes, amados, precisamos entender e começar a receber dessa voz de Deus. Qual é o meu tempo? Aonde está o meu lugar nesse tempo? Será que chegou o seu tempo, querido? Chegou. Chegou o tempo da sua colheita. Se é algo que você estava precisando, seja algo financeiro, seja alguma coisa na saúde, algo particular seu. Deus quer cuidar nos mínimos detalhes, para que possa derramar da chuva de bênção na sua vida. Sabe, Deus quer cuidar nos mínimos detalhes. Deus é detalhista, amado. Quando Ele criou o mundo, Ele criou com todos os detalhes. E o interessante é que Deus criou tudo isso para mim e para você. Vocês estão entendendo? Meu Deus. Já começou pela criação. Tempo para todas as coisas. Houve-se um tempo que o povo começou a receber direções de Deus. E houve-se o tempo que começou a receber a voz de Deus. E hoje houve o tempo onde que eles receberam a própria vida de Deus, que é Jesus. Sabe, queridos, isso mostra que direções estão sendo geradas todos os dias nas nossas vidas. Direções para você começar a entender como receber da parte de Deus. Amém? Comece a abrir a sua boca, querido. Comece a orar. Sabe que em Joel, deixa eu pegar aqui. Zacarias, abre Zacarias capítulo 10, versículo 1. Aleluia. Zacarias capítulo 10, versículo 1. Pedi ao Senhor chuva no tempo da chuva serôdia. Sim, o Senhor que faz relâmpagos lhes dará chuvas abundante a cada um, a erva no campo. Mas não sei se você entendeu, ele pediu para que possa receber da chuva de abundância. O que você tem pedido, amado? Você tem recebido? Ah, eu não recebi. Chegou o tempo dessa abundância. Chegou o tempo de receber. Sabe o que é o mais interessante? Voltando a 1 Reis capítulo 18. No versículo 45 fala: dentro de pouco os céus se enegreceram com nuvens e ventos e caiu grande chuva. E Acabe subiu ao carro e foi a Jezreel. Amado, não sei se você entendeu que Elias, ele tinha mandado o moço que era para Acabe acelerar antes que a chuva viesse. Mas o que Acabe fez? Ele não creu do que o moço falou. Ele esperou a chuva chegar para começar a se aprontar, a subir no seu carro. Mas muitos de nós, muitos que estão no nosso meio, muitas vezes eles esperam para ver, para depois crer. Nós não precisamos ver para crer, precisamos crer já vendo no sobrenatural algo poderoso de Deus. Quando nós começamos a crer no sobrenatural de Deus, as coisas de Deus acontecendo, você começa a receber nas suas mãos. Eu criei, por isso falei. Nós cremos. Quem crê aqui? Por isso falamos. Amados, abra sua boca, comece a crer. Fale, creia, querido. E o rei Acabe, ele não creu naquele momento. E ele só subiu no seu carro depois que viu a chuva. É por isso que acontece que muitas vezes, no meio do caminho, como o Paulo falou, meia bênção, as pessoas recebem meia bênção, mas isso cega nisso e fica parado naquela meia bênção. Não é assim que Deus preparou para você. Deus quer te dar muito mais.
Ele quer derramar muito mais chuva na sua vida. E o rei, ele estava o quê? Esperando a chuva acontecer. Sendo que Eli já tinha falado, olha, vai ter chuva de abundância, estava enegrecendo demais. Porque ele sabia que a chuva era tão forte que ele não conseguiria andar com o seu carro. Tanto que alguns estudos falam que o rei Acabe, amados, ele não ia para Jezreel, ele ia para Samaria. E no percurso a chuva era tão forte, tão intensa, que ele não conseguiu chegar ao seu destino correto. Ele foi depois. E a Bíblia fala no versículo 46, que a mão do Senhor veio sobre Elias, e qual cingiu os lombos e correu diante de Acabe, até a entrada de Jezreel. Amados, o Acabe estava de carro, suas carroças estavam correndo, estava indo muito mais rápido. Como que naturalmente você pensando agora, como que Elias chegou na sua frente? Existe uma unção para você acelerar. Existe uma graça para você avançar. Sabe, amados, muitas vezes você não é com as suas próprias forças, você vai conseguir receber as coisas de Deus. Não é com o seu entendimento que você vai conseguir avançar. O que você precisa fazer é encaixar o que você está pensando, os seus projetos com os projetos de Deus para a sua vida. Elias, nesse versículo 46, fala ainda que ele cingiu, a mão do Senhor veio sobre Elias, ou seja, a unção de Deus estava sobre Elias. E a unção de Deus está sobre você, querido. Então você pode correr, você pode acelerar. O seu propósito de vida é para você correr, querido. Deus não falou para você ficar parado, não. Se Deus prometeu algo para você, Ele vai cumprir. Você não fica parado somente nas pequenas chuvas que está acontecendo à sua volta, não, tá bom assim. Deus me deu assim, eu estou gostando. Mas, querido, Deus quer te dar muito mais. É muito mais. A Bíblia nos fala que Deus, o desejo de Deus é que nos abençoar com a superabundez da sua graça. É como pegasse esse copo de água e enchesse. Aqui tá bom para saciar uma sede? Pode ser que sim. Mas eu posso encher muito mais. Eu posso encher muito mais. Muito mais eu vou enchendo. Não vou transbordar, amém, querido? Amém, Jaconias, aí não vou fazer nada disso. Eu posso encher muito mais. Mas isso vai acabar. Essa água vai chegar um momento em que ela vai acabar aqui. Mas as águas que vêm do trono de Deus não acaba, querido. Não é somente isso. Ela não está engarrafada, não. Você está livre para receber dessa água. Você está livre para receber da parte de Deus. Isso aqui é limitado. Ele pode saciar a minha sede agora momentânea. Mas quem vai saciar a sua sede, quem vai saciar as suas necessidades, é o Senhor. Se apegue nisso. As chuvas de bênçãos de Deus é grande. Mas precisamos entender que não podemos ficar nas pequenas coisas. Valorizamos as pequenas coisas e avançamos. Avançamos correndo a carreira. Amém? Aleluia. Abra comigo lá, querido. Em Joel. Joel capítulo 2. Joel capítulo 2, versículo 23. Alegrai-vos, pois, filhos de Sião,
Regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará justa medida a chuva, fará descer como outrora a chuva temporã e a serôdia. E eis que encherão de trigo os lagares, e transbordarão de vinho e de óleo. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. O meu grande exército enviarei contra vós outros, e comereis abundantemente, e vos fartareis, e louvareis o nome do Senhor vosso Deus, que se ouve maravilhosamente convosco, e o meu povo jamais será envergonhado. Meu Deus. Mas não sei se você está entendendo que todas as coisas que Deus promete, Ele sempre promete muito mais. E a Bíblia nos fala que tudo que você pedir, começar a crer, você vai receber muito mais daquilo que você pede. Como assim? Eu posso estar pedindo uma garrafinha d'água dessa, mas Deus quer te dar uma água que é abundante, que não seca. Sabe, queridos, é onde que vem essa água? Através de Jesus. Sabe um exemplo que Jesus nos dá? Que está no livro de Tiago. Deixa eu abrir aqui um pouquinho, queridos. Está em João 12. Não precisa nem abrir, porque ele fala sobre o grão de trigo. Que ele explica exatamente o quê? Que o grão de trigo, que ele precisa morrer para gerar fruto. Jesus morreu por mim e por você, querido, para que eu e você possamos dar frutos. O grão de trigo ele precisa morrer para gerar frutos. Quando nós aceitamos a Cristo Jesus, nós morremos para o mundo e vivemos para Cristo. E começou a entrar na sua vida a própria vida de Deus através do Espírito Santo. Isso é a chuva temporã. A chuva serôdia, querido, é o derramamento do Espírito Santo. Você tendo direções, você tendo convicções chegando para a sua vida, você sendo abençoado todos os dias. Isso é chuva de bênção para a sua vida. Sabe que nós precisamos, eu e você, amado, precisamos entender que precisamos pedir ao Senhor. Pedir e dar-se-vos-á. Sabe, precisamos pedir com fé. Já chegou um tempo, esse tempo de pandemia, muitas vezes as pessoas se esfriaram, pararam de orar o quanto que oravam, pararam de buscar o quanto que deveria buscar. E não é esse propósito meu e seu, querida. Nosso propósito é avançar, ser mais agressivo em oração, ser mais agressivo em fé. Porque se nós pararmos, querido, não significa que a nossa bênção parou. É que paramos de entender quais as direções que devemos tomar. Quando nós temos as direções através da oração, querido, as bênçãos começam a chegar. Só precisamos pedir a Deus. Mas começar a fazer a nossa parte. Orando, crendo, crê que recebeste. Sabe, voltando até no livro de 1 Reis, capítulo 18. Naquela época, querido, existia uma seca. 3 anos e meio sem chuva. Em uma seca você não tem força para nada. O alimento não vai ser produtivo. As coisas não vêm, as coisas não acontecem. Mas ainda Elias estava crendo. E agora colocamos para o nosso dia a dia, amado. Tempo de seca chega para todos. Mas Deus dá a direção da abundância da sua graça. Ele dá a direção das chuvas de bênção que tem para mim e para você. Sabe, em uma seca, querido, muitas vezes as pessoas desanimam. Mas precisamos entender que logo depois de uma seca vem uma chuva. Vem a chuva de abundância. Vem a chuva de Deus.
E muitas vezes nós ficamos presos com situações, com as secas do dia a dia, com pessoas falando que você não vai conseguir, você não vai dar certo. E nós ficamos amarrados nessa secura, sendo que nós temos a abundância da parte de Deus. Amados, você é filho de Deus. A Bíblia nos fala que os filhos de Deus reinarão em vida. Você não entendeu? Os filhos de Deus reinarão em vida. Então nós devemos reinar em vida com alegria. Sabe no primeiro versículo que 1 Reis falou, Elias falou aqui, olha, fala para o rei Acabe comer. Não sei se você entende, naquela época, querido, ele só chamava as pessoas para comer, era só em tempo de festa. Ele já estava dando uma festa para o rei, já crendo na chuva. Meu Deus, eu quero ser assim também. Amados, temos que começar a crer, mesmo não tendo, começar a crer que já tem. Mesmo não vendo, começar a crer que você está vendo. É assim que funciona a fé, querido. A nossa fé, o combustível da fé é você crer no sobrenatural. Não é crer no natural. Não é crer no que você está vendo, não é crer no que você está acontecendo na sua vida. É assim que as coisas vão acontecer na sua vida. É assim que vai ser o derramar de unção, derramar de bênção, ao ponto de chegar, de transbordar. E as pessoas vão começar a enxergar em você dessa unção, dessa graça. Sabe, começa a enxergar você mesmo como poderoso, como grandioso em Deus. Não se enxerga como pequeno, começa a enxergar como grande. E Deus te fez você grande, querido. Deus te fez você vitorioso. Nós não cantamos vitorioso é Deus. Mas nós somos o quê? Filhos dele. Somos herdeiros do trono. Então precisamos crer e começar a andar nessa realidade de vida. Nessa nova realidade. A minha e a sua realidade é outra, querido. Muitas vezes as pessoas vão falar não para você, mas nós temos o sim, o amém do Senhor. Como eu falei em outras meditações, ventos vêm para todo mundo. Mas existe uma paz, a paz que excede todo entendimento, que vem da parte de Deus para mim e para você. Se agarramos nisso, querido. Se agarramos na promessa de Deus, se agarramos na abundância que vem da parte de Deus. Não podemos se agarrar nas coisas pequenas. Sabe, as necessidades vêm para todos, mas, querido, não podemos ficar presos nisso. Sabe, querido, Satanás ele é tão sujo, que ele faz nos deixar pequeno. Vou dar um exemplo, na sua casa, seu filho começa a ficar doente. Você vai lá e compra o remédio e parece que não passa. Passa a segunda semana, parece que não passa. Satanás começa a lançar, tá vendo? Cadê a sua fé? Tá vendo? Mas amados, nós somos protegidos, cuidados pelo Senhor. Começa a crer. Sabe, começa a enxergar nas pequenas coisas Deus trabalhando a seu favor. E no seu trabalho, muitas vezes, parece que as coisas não estão indo. Nossa, o que eu estou fazendo de errado? O que eu estou fazendo? Não, amado, comece a enxergar que aquele trabalho foi Deus que te deu. Se você que está estudando para fazer faculdade, alguma coisa assim, querido, se esforça-te, tem de bom ânimo que Ele vai te ajudar. E começa a crer que você vai receber da abundante chuva de Deus. Amados, é assim que funciona a abundante chuva de Deus. É você crendo que já recebeu. É você crendo, fazendo a sua parte, trabalhando, estudando, servindo na sua casa, servindo aqui na casa de Deus, ajudando a sua esposa em casa. Amém, amém, amados? Amém, homens? Ajudar.
Isso não faz mal, não, faz bem. Isso é importante, querido. Aí você começa a entender que nas pequenas coisas Deus começa a fazer grandes coisas. Sabe que muitas vezes em casa nós já falamos, tem uma escala de comida. Falei, meu, né, amor, tem uma escala de comida. Nos domingos eu faço comida. Elas ficam esperando. Porque durante a semana eu não estou em casa. Elas querem comer a comida da mãe. Chega no final de semana, elas querem comer comida do pai. Então tá bom, vamos lá. Glória a Deus. Sabe, querido? E Deus começa a falar comigo, fazendo a comida. Começa a receber direções de Deus fazendo comida. Começa a receber direções fazendo coisas pequenas. Olha aí. Você servindo a sua família, começando a receber da abundância de Deus. Você pode estar no seu trabalho, querido, fazendo com excelência e começando a receber da abundante chuva de Deus. Você pode estar no seu lar, mulher, o seu lar, homem, ou tomando seu filho, fazendo as coisas certas, com direção certa, começa a receber da abundância de Deus. É assim que funciona a abundância de Deus, querido. Você estando no caminho, você estando na linha reta, crendo que recebendo, só esperar a chuva chegando. A chuva começa numa pequena mão e começa a transbordar na sua vida. Amém? Precisamos crer, amado. Crer na excelência, que somos excelentes em Deus. Então faça o seu melhor. Faça o seu melhor para Deus, faça o seu melhor onde você está, faça o seu melhor no seu trabalho, faça o seu melhor no seu lar, faça o seu melhor nos seus estudos. Porque Deus, Ele vai começar a olhar o meu filho está fazendo. Vou derramar mais bênção na vida dele. É assim que funciona, querido. Nas coisas pequenas, nas coisas práticas, aonde Deus começa a fazer. No pouco, e começa a te receber no muito. Amém? Fique de pé, querido. O do louvor pode vir. Charabacanta, arabachurianda, lamanas.